Popularmente começou a se dizer que quem anda com uma semente de chapéu de Napoleão no bolso, nunca vai ter reumatismo. Então, juntando toda essa história, que eu comecei a estudar sementes. Então, bom, se uma semente, popularmente, né, anda em contato com o corpo, não dá reumatismo, bom, vamos começar a estudar isso. Bom, energeticamente a gente sabe a força disso, né? Então é o que eu sempre digo, você pega uma sementinha desse tamanho, tá? Coloca ela na terra. Ela vai virar uma árvore de 50 metros de altura que vai viver 300 anos. Que tem energia maior do que isso. Que está aqui dentro. Exatamente. Tem uma árvore de 50 metros que vive 300 anos aqui dentro. Exatamente. Nós que estudamos, né, a ciência, a ciência entre aspas, né, mas mais a história da espiritualidade, da própria natureza, quer dizer, isso aqui tem, vamos agora para falar uma linguagem mais moderna, né, quanticamente tem uma árvore de 30 metros que vai viver 300, quantos anos? Você pode viver 200, 300 200 a 300 anos aqui dentro, em potencial energeticamente. É só dar os nutrientes, sombra para ela se quebrar, ela morrer e renascer, e aí a partir disso dá luz e água, com os devidos nutrientes. E você quer um exemplo mais bonito de vida do que isso? Né? Isso aqui é uma vida. É uma vida. Né? Eu tenho uma vida aqui guardada, né? Então uma sementinha dessa daqui tem um poder energético gigantesco que vai gerar uma planta, vai viver muito mais do que eu, do que você. Talvez até se somar nós dois juntos, não vai dar, não vai chegar. 200 anos, 300 Exatamente. anos, não vai dar. Então você tem plantas ali que tem um ciclo de vida muito maior que o do ser humano. Então você imagina uma semente dessa, o poder que ela tem. Então através dessa tradição, de novo, né, a tradição popular, que eu fui atrás de estudar essas sementes. Então, bom, se uma semente dessa tem a ver, eu fui juntar a tradição brasileira com a tradição chinesa. A história de colocar as sementinhas na aurícula. Então eu não sei usar, é que aqui no Brasil, para quem faz acupuntura há menos tempo, é mais recente na acupuntura, já aprendeu a fazer aurículo com semente de mostarda, né? Isso. Quando eu comecei a fazer acupuntura há algum tempo atrás, não que eu seja muito velha, que eu comecei muito jovem, né? Então naquela época a gente usava sementes que eram chinesas. Eram sementes importadas da China, custavam um absurdo de caro, né? Elas eram sementes de uma planta parente da nossa mostarda aqui no Brasil, mas elas eram sementes de uma planta de nome científico vacária. Chegava aqui no Brasil caríssimo, então eu usava muito, né? Elas são redondinhas, igual a semente de mostarda, só que elas são pretas. E aí a gente usava aquilo, e um belo dia que eu comecei, eu uso a semente chinesa, que eu pago uma grana preta, quando o meu quintal está lotado de semente. Por que eu não começo a fazer isso? E aí, juntando esses dois lados, os meus dois lados aí, né? O lado chinês, o lado caipira aí também. Faltou você falar do chinês também, que tem um pouco também, né? Então a gente juntou esses dois lados. Eu fui buscar o que se usava na tradição popular brasileira, o que se usava na tradição chinesa e comecei a usar sementes no corpo. Então, não só na aurículo, a gente começou a transpor isso. Então comecei a usar sementes de plantas que tinham efeito com o que eu precisava fazer. Por exemplo, eu recebia lá no consultório um paciente que tinha um problema do estômago. Bom, fazia lá o tratamento, fazia minha acupuntura normal e depois, nos pontos onde eu achava mais importantes, eu colocava algumas sementes, tá? Só que eu colocava sementes de plantas que tinham a ver com o estômago. Então, plantas que eu faria, por exemplo, um chazinho para tratar daquele estômago. Plantas, por exemplo, tipo endro, erva doce, plantas que iriam atuar no estômago. Então, eu usando a energia da planta com a energia do ponto de acupuntura. Então, imagina, eu estou colocando lá uma sementinha que tem uma energia super perfeita, né? Uma energia super correta, em cima de um ponto de acupuntura que estava desequilibrado. Microporo no ponto de acupuntura. Isso. Porque o meridiano, não é todo mundo que entende isso da acupuntura, o meridiano é como se fosse um rio, né? Os pontos de acupuntura são os pontos de acesso que a sua linha, essa trajetória dos pontos de acupuntura fazem um canal de ligação energético que percorre todo o organismo perifericamente
nas grandes articulações esses meridianos entram para o órgão e vai atuar efetivamente dentro do órgão. Por exemplo, se referindo a um ponto de o E36, por exemplo, ou E41, depende do E45, você põe uma semente nesses pontos do meridiano, que são pontos de comando deste rio energético, ele vai atuar diretamente no órgão. Exatamente. Eu estou colocando uma energia super saudável e equilibrada em cima num ponto, ou no meridiano, ou num canal energético que esteja desequilibrado. Entendeu? Então eu faria acupuntura, ou às vezes nem acupuntura eu faria, eu comecei a usar isso muito em criança, né? A gente acabou desenvolvendo muito isso em pediatria. Então, para não ter o trauma das agulhas, eu comecei a trabalhar com sementes. Para criança é até divertido, né? Uma sementinha coladinha, você explica como é a sementinha, a gente cola a semente com micropore, coloca um adesivinho de algum herói que a criança gosta, de algum carrinho para ele acabar cuidando mais, e ao mesmo tempo na aurícula também. Então eu uso o microsistema da orelha, coloco lá, coloco nos pontos, só que a semente tem a ver com aquilo que eu vou tratar, entendeu? Por exemplo, caso de dor, eu tenho um paciente que tem dor, bom, então fiz lá acupuntura, ou o cara tem uma bursite, por exemplo, eu sei que existem pontos, né, específicos, pontos locais, então eu também posso usar sementes que tenham ação analgésica, ou sementes que tenham ação anti-inflamatória, exatamente em cima do ponto. Quais seriam as sementes? Por exemplo, uma semente fácil da gente encontrar, uma semente que tem ação analgésica, tá? Na realidade não é uma semente, é uma inflorescência, isso todo mundo tem em casa. O cravo da Índia. Aquele cravinho que a gente usa para pôr no doce, né, que a gente usa para pôr no doce, que ele parece um mini sorvetinho, né? Ele tem um cabinho, a florzinha antes de abrir, aquilo é uma inflorescência, é um botão floral que a flor não abriu, ele é colhido antes, né? Então, se você tem algum local no corpo, que eu tô com muita dor, e eu vou achar aquele ponto lá, aquele ponto está muito dolorido, normalmente a gente brinca, né? A gente chama de ponto H, né? Mas popularmente, é o ponto onde a dor está maior naquela região. Eu pego um pedacinho daquele cravo, eu não preciso nem colocar o cravo inteiro, eu vou pegar um pedacinho, então eu quebro o cabinho daquele cravo, quebro ele na metade, colo em cima do local mais dolorido, tá? Coloca um micropore e deixa ele lá. Com o chapéu da fluorescência ou tanto faz? Você pode pegar só o cabinho dele, ou pode pegar a florzinha, tanto faz, é colocar ele em cima. Ali eu tenho uma planta que vai ter uma ação analgésica. O cravo, além de ele ter essa característica, a gente sabe que ele é uma planta que tem um princípio ativo chamado eugenol. O eugenol é um anestésico, né? Eugenol, alguns anestésicos de dentista têm eugenol, né? O consultório de dentista normalmente tem cheiro de cravo por causa disso. Ou em outro caso, por exemplo, eu tenho uma dor, eu tenho uma inflamação muito grande. Eu tenho, por exemplo, o urucum, a semente de urucum. O urucum, que é uma planta brasileira, o urucum tem uma ação anti-inflamatória muito grande. O urucum não é o mesmo que a curcuma? Não. O urucum, na realidade, ele é a semente. Eu vou ganhar muita coisa hoje, que eu estou me sentindo aqui no Natal. Você vai ganhar um kit de sementes. Recebendo o Papai Noel diretamente da floresta amazônica. Isso. Você vai ganhar um kit de sementes. Nesse kit tem a semente de urucum. O pessoal usa muito para fazer o coloral, né? Que é o urucum. O coloral nada mais é do que o urucum amassado, né? E aí usa-se para dar cor no alimento. O vermelho do urucum é o que dá cor no alimento. Ele é um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório super potente. Poderoso. O índio usa isso. Desde que o Brasil é Brasil, além do índio usar isso para se pintar, né? Para se pintar para festas, né? O índio americano é que se pinta para guerra, tá? Então é bom deixar bem claro, né? Aqui no Brasil não tem isso. O índio se pinta para festas. Então, quando tem festas, ele usa o urucum para fazer a pintura vermelha. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, quando existe alguma infestação, por exemplo, para carrapato, o índio usa muito, quando existe infestação de carrapato, eles fazem uma massa com essas sementes e passam na cabeça para matar os carrapatos e evitar a infestação. E usa-se muito, eles comem essa semente. O índio, quando tem algum tipo de dor de garganta, dor de dente, é muito raro o índio ter dor de dente, mas se tiver uma dor de dente, uma amidalite, ou qualquer coisa, eles colocam essa semente na boca e ficam chupando, né, para aliviar a dor. Ele é também um anti-inflamatório muito potente. Então a gente, tô com dor, vou diminuir essa inflamação,
colo lá uma sementinha de urucum em cima do ponto onde está inflamado. Tudo isso que você está falando, você já fez praticamente um teste, né? Você já fez um laboratório na sua escola, na sua clínica, obviamente. Uma das perguntas era exatamente essa, quer dizer, há casos em que você não fez acupuntura com as agulhas e fez só o tratamento fitoterápico. Exato. Nos pontos de acupuntura com grande resultado. Né? Para você fazer uma ideia, eu fui até olhar no livro aqui, porque eu também não lembrava exatamente, mas foi em 1993 que eu comecei a testar isso. Eu comecei a usar essas sementes nos pontos de acupuntura. Então, isso faz 20 anos. Faz 20 anos, exatamente. O livro demorou quase 10, depois que o livro ficou pronto, foi quase 10 anos para sair, porque eu comecei a juntar no livro tudo que se conhece das plantas na visão brasileira, na visão científica, na visão chinesa. E eu fiz uma associação disso para poder trabalhar com essas sementes. Por isso que o livro também demorou um pouco mais para sair. Quem me conhece sabe disso. O pessoal está me cobrando esse livro aqui. Já tem uns 5, 6 anos que ele já era para ter saído. Só que a gente foi aperfeiçoando exatamente para fazer o uso dessas sementes em cima de cada patologia. Ou na visão chinesa, ou na visão brasileira, usando um tipo de semente que vai te dar uma ação super importante. O livro Fitoacupuntura, editado pela Roca, está aqui. Eu já havia recebido, eu trouxe hoje para ganhar, obviamente, o autógrafo do Sérgio. Eu já, como eu disse, já folhei. Ele é primorosamente editado. Ele indica as substâncias que tem cada planta, ligado aos pontos de acupuntura. Realmente é um livro para acupunturistas, mas é um livro também para o público em geral, que pode fazer, inclusive daqui, a colocação de sementes em alguns pontos para umas emergências com tranquilidade, né? Exato. Nesse livro eu procurei colocar, inclusive, todas as bases da acupuntura. Esse livro eu fiz pensando, inclusive, em quem quer conhecer um pouquinho da medicina chinesa, quem quer entender um pouquinho como é que funciona a medicina chinesa. Toda a parte introdutória desse livro, ele está falando de 5 elementos, de yin e yang, o relógio biológico, como é que como é que a medicina chinesa enxerga o ser humano, né? E a partir daí eu transportei a base da medicina chinesa para a base da fitoterapia, tá, chinesa, depois para a base da fitoterapia tradicional brasileira, e no final dele a gente colocou algumas tabelas mostrando como tratar das patologias, seja na visão brasileira, seja na visão chinesa, ou seja, até pensando em associar as duas, usando um tipo de semente que vai ter um efeito. Eu estou vendo aqui no final também que tem um relato de casos, né, Sérgio? Tem vários casos clínicos, eu coloquei, como a gente vem com essa técnica há muito tempo, né? Eu já venho divulgando essa técnica há algum tempo. A gente leva essa técnica, né, para várias escolas, para vários colegas que têm escolas no Brasil. Então eu vou dando curso para cá, palestra para lá e tal, e muitas vezes os alunos desenvolvem trabalhos de conclusão em cima disso. E a gente foi juntando todos os trabalhos de conclusão de curso de alunos, pesquisas feitas por alunos mesmo. Então eu juntei a minha experiência com a experiência de outros profissionais da área e foi colocado aí. Então a gente tem alguns depoimentos, tem casos clínicos. Então a gente já vem estudando isso há muito tempo, né? O livro saiu esse ano, mas é uma técnica que já vem de muito tempo. Eu não só como jornalista que sou, como leitor e como acupunturista, especializado em acupuntura, inclusive pós-graduado, formação muito sólida em acupuntura, eu tenho orgulho disso. Eu realmente reconheço que esse trabalho aqui é uma das coisas mais importantes que estão sendo feitas no país, quiçá na América do Sul, quiçá nas 3 Américas e quiçá no mundo, em pesquisa, sobretudo da fitoterapia brasileira, que é muito rica, como o Sérgio realmente falou, e é uma coisa maravilhosa. Ele está fazendo uma pesquisa de tradição das civilizações antigas, né? Porque nós sabemos que os índios eles são provenientes de civilizações muito antigas que houveram aqui no planeta. Eles têm conhecimento, eles tinham conhecimento, inclusive sabemos de pirâmides aqui na Venezuela, etc, que tinham conhecimento de construção que a nossa civilização ainda não dispõe, inclusive.
Mas, de qualquer maneira, é uma tradição do ponto de vista da fitoterapia, do tratamento por intermédio de plantas, com um conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa, ligado aos meridianos, à dietoterapia, à fitoterapia, inclusive. Você está realmente de parabéns. Esse livro, quando eu fui contatado pela editora para ser encaminhado, eu fiquei muito curioso para receber e fiquei muito feliz quando vi, porque realmente eu tenho certeza que isso é um marco histórico, tanto da acupuntura quanto da fitoterapia. E chega num momento absolutamente crucial, delicado aqui no país, em que estamos enfrentando a possibilidade da proibição de inserção de agulhas por não médicos no país, que realmente é como disse o Dr. Evaldo aqui, será usando a palavra dele, uma catástrofe, né, para o país. Será um retrocesso, como ocorreu na França, proibiram a acupuntura para não médicos, depois voltaram atrás, porque as pessoas iam para a Inglaterra, para a Espanha ou para Portugal fazer acupuntura. Nada contra médicos que façam acupuntura, mas também muito a favor dos não médicos que fazem acupuntura. Então, se o problema é inserir agulha, então aqui está resolvido todo o problema do mundo, né? É uma maneira de se facilitar a utilização, né? Então, eu acho que aqui no Brasil também a gente vê a fitoterapia indo para o mesmo caminho, infelizmente, né? Eu acho que também é um retrocesso gigantesco. O brasileiro esquece sempre da sua tradição. A fitoterapia chinesa existe até hoje exatamente por causa disso, tá? Não é que na China só se faz fitoterapia tradicional. Na China hoje se faz fitoterapia tradicional, se faz fitoterapia científica também. Então eu acho que o que tem que ser feito é exatamente separar as coisas. Existe a fitoterapia tradicional, existe a fitoterapia científica, existe a acupuntura tradicional, existe a acupuntura científica. Então, bom, o médico fazer acupuntura, eu também não sou nada contra, a minha escola é aberta para quem quiser, entendeu? Profissionais da área da saúde que o conselho reconhece a acupuntura, a gente está liberado, entendeu? Profissionais da área da saúde que querem fazer acupuntura, tem todo o direito. Agora, o que eu tenho hoje, olha só, a gente está entrando numa radicalização muito perigosa. O que acontece? Bom, tudo que eu faço pela ciência tem que ter comprovação científica, tá certo? Não é isso que se fala? É isso que se fala. Se tem que ter comprovação científica, bom, eu tenho milhões de plantas que não têm comprovação científica, que são caracterizadas pela tradição popular. Sabe-se que funciona porque desde que o Brasil é Brasil, ou talvez antes do Brasil ser Brasil, já se usava essas plantas. Tá? A mesma coisa acontece com a acupuntura. A acupuntura, bom, o que é ciência dentro da acupuntura? O que se explica cientificamente dentro da acupuntura? Nada, absolutamente. Assim, eu A sou dor. muito. O tratamento de dor. Não, mas é o arco reflexo, é Só. o ponto de analgésico, Isso. é o neurotransmissor, porque libera opioides. Os Exatamente. opioides foram descobertos há 20 anos. Exatamente. Ou menos até, né? Então, como é que você pode dizer que a acupuntura vai ser feita só por um profissional que prima pela ciência? Tá? Eu não estou falando mal desse profissional, muito pelo contrário. Eu acho que o profissional da saúde médico tem que primar pela ciência mesmo. Sim. Agora, o cara que trabalha com ciência precisa trabalhar com processos cientificamente comprovados. Bom, hoje eu quero fazer acupuntura pensando só em ciência. Eu só posso tratar dor. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Não, o resto da acupuntura não tem. Como é que eu vou explicar na ciência os 5 elementos da acupuntura? Como é que eu vou explicar na ciência os órgãos, as vísceras? Como eu vou explicar a energia que circula através dos meridianos cientificamente? Não explica. Não explica. Eu vou ministrar a palestra que você viu um trecho lá na Universidade de Mogi das Cruzes. Nós estivemos presentes no Dia do Acupunturista num evento, eu junto com o Sérgio. No dia 9 de maio, quinta-feira, 19 horas, na clínica onde eu atendo, que é na Rua dos Franceses, número 98, sobre o aspecto da alquimia. Trabalha-se com o vaso governador, o vaso concepção, vaso governador, com experiências de respiração, de concentração e etc., que existe há 5.000 anos. Como é que você vai explicar aquilo? De jeito nenhum, por isso. De forma nenhuma, né? Bom, a Clarice Felizardo pergunta qual é o efeito do chá de poejo nos resfriados que vovós dão aos seus netinhos. É o mesmo que a hortelã?
Depois tem uma outra questão, tá? O poejo tem um óleo essencial um pouco mais forte do que o hortelã, né? Então todas essas plantas que a gente tem esse cheirinho de hortelã, elas têm um princípio ativo chamado mentol, né? Mentol. É um derivado da menta. O mentol, ele é um vasodilatador, né? Então, vamos esclarecer, só para depois ninguém cair matando em cima da gente, tá? Vamos esclarecer que resfriado, gripes, normalmente são causados por vírus, né? Vírus, normalmente, tem um ciclo de vida. Né? 7 dias, pelo menos. Exatamente. Né? Você pode tomar um antibiótico, tem que tomar 7 dias. 7 dias, exatamente. Se não tomar... Isso que eu ia dizer. Porque se eu falar que o chazinho vai curar a sua gripe, o seu resfriado, vai cair um monte de gente matando aqui, dizendo que o chá não cura nada, né? Então a gente tem que levar em consideração exatamente isso. O que acontece? Com o chá, eu tenho um princípio ativo que vai melhorar, certo? Vai me fazer uma vasodilatação, então eu vou respirar melhor, vou ter uma sintomatologia da gripe, do resfriado muito menor, tá? E quem usa sabe que você vai ter um bem-estar, né? Vai tirar dores no corpo, vai melhorar vários fatores. E se a gente pensar, como eu gosto de pensar, energeticamente falando, eu estou tomando um chazinho também que vai melhorar toda a circulação. Na medicina chinesa, o poejo é uma planta que melhora a circulação do shui. O shui é o sangue, né? Em chinês, quer dizer, a circulação de todo o sangue fica melhorada. Consequentemente, eu vou estar mais disposto, vou ficar melhor para enfrentar aquele vírus, né? O Gui Souza, que é um profissional de acupuntura também, colega, ele pergunta o seguinte: se a fito chinesa e brasileira são distintas, pois a fito chinesa existe há mais de 5.000 anos, e qual o efeito de qual a relação que tem de uma com a outra, da fitoterapia chinesa com a fitoterapia brasileira? São completamente distintas, né? Na fitoterapia chinesa, eu tenho uma caracterização única e exclusiva energética da planta. Então, a planta é caracterizada pela sua energia. Então, uma determinada energia, só para fazer uma analogia fácil, uma planta quente, na medicina chinesa, ela é usada para tratar doenças de frio. Uma planta fria, a gente trata doenças de calor. Então, a característica energética, quer dizer, a característica de temperatura, a característica de sabor da planta, que vai dar uma ação. Na medicina chinesa, a gente vai ter essa característica basicamente energética. Na brasileira, a gente tem que levar em consideração a planta que vai atuar num determinado órgão. Por quê? Porque ela tem produtos ou princípios ativos que vão ser distribuídos ou vão ser utilizados naquele determinado órgão. Então, através dessa diferenciação é que funciona. Então, o que acontece? Nada impede da gente usar uma planta pensando nas duas visões. Tá? Então, o segredo básico é exatamente isso. Eu tenho a medicina chinesa tradicional, que tem 4.000 anos de formação e de respeito. E eu tenho a medicina brasileira, ou a fitoterapia brasileira, que tem 500 anos e todo um desrespeito no meio do caminho, tanto que ela ficou perdida. A maioria das plantas a gente sabia que funcionava por utilização, por tentativa, por erro, né? E foi se montando todo um trabalho na fitoterapia brasileira que ficou perdido. Então é exatamente isso que é o meu trabalho, eu vivo resgatando, tá? E o que eu estou fazendo hoje? Vai ser o meu próximo livro, vai demorar um pouquinho, tá? Não é bom já frisar para ninguém ficar me cobrando, porque vai demorar um pouquinho. Mas o meu próximo livro é exatamente isso, tá? A gente juntar a visão da fitoterapia chinesa usando plantas brasileiras. Tá? Que é esse trabalho aqui. Não, também um trabalho maior, específico exatamente. A gente tem muitas plantas que são fitoterápicos chineses que também crescem aqui no Brasil. Então, muitas plantas que crescem lá na China, crescem aqui no Brasil. Então, o que eu estou fazendo? Pegando todas essas plantas que a gente tem aqui no Brasil com facilidade, tá? Que fazem parte do nosso dia a dia aqui. Então, plantas que a gente tem aqui para mostrar como é que eu trabalho com as plantas brasileiras na visão chinesa. Na verdade, eu ouvi falar, e eu concordo com esse ponto de vista, que as plantas devem ser consumidas no local que as pessoas vivem, né? Por isso, às vezes o pessoal fala, eu vou comprar um remédio chinês, vou lá porque eu vou buscar uns...
Então eu já ouvi de pessoas que falam assim, olha, a gente tem que tomar as coisas que nascem aqui, aonde é que eu vivo. Por que isso? É por causa do trópico, por causa do meridiano, por causa da Terra, por causa da energia do planeta. Tem uma série de coisas que indicam que a gente tem que tomar as coisas que são daqui, mais próximas. A energia é muito mais compatível, né? Mais compatível, energia é compatível com a minha. Porque na China se come rato, se come pernilongo, se come batráquio, né? Eu vou comer porque na China se come. Não, eu não vou comer porque lá se come. Eu não vou comer barata, nem rato. Né? Não, sem dúvida. O fitoterápico chinês tem, sem dúvida nenhuma, né? A sua ação, você vai usar, ele vai funcionar, sem dúvida nenhuma, né? Mas exatamente, energeticamente falando, a minha energia é muito mais compatível com o que nasce aqui. E conta uma lenda que diz que a planta que nasce sozinha no meu quintal é a planta que eu estou precisando. Aconteceu no seu quintal? O seu quintal várias vezes, bem várias vezes. Eu aprendi isso com meus avós falavam isso. A planta que nasce sozinha no seu quintal é exatamente a planta que você está precisando. E por incrível que pareça, quem tem um sítio, quem tem uma chácara, quem entende um pouquinho de fitoterapia, garanto para você que já aconteceu isso várias vezes. Muitas vezes as pessoas não ligam muito, né? Acaba desprezando, mas isso é comum acontecer. O Gui está falando o seguinte, que tem plantas chinesas que não entram aqui no Brasil por questões legais em relação à agência da vigilância sanitária. É um caso sério, infelizmente não são algumas, atualmente são todas, né? A fitoterapia chinesa, quem trabalha com fitoterapia chinesa sabe disso, né? O fitoterápico chinês teve uma dificuldade enorme em ser encontrado, foi proibido pela Anvisa mesmo, está em estudo de sair agora uma nova regulamentação. Essa planta era trazida para o Brasil como alimento, ela entrava aqui como alimento, né? E a Anvisa bloqueou isso e está se tentando normatizar isso, tá? Eu não entro muito no mérito da questão, porque eu também não sei a fundo a história disso. Eu sei que a Anvisa está normatizando, está fazendo, provavelmente muito em breve, isso deve voltar. O fitoterápico chinês entrando aqui no Brasil como medicamento, aí eu não sei como é que vai ser prescrição, recomendação, mas a Anvisa, o que eu sei é que a Anvisa está, inclusive, colocando isso para voltar. A Anvisa tem que se preocupar com essa notícia que nós demos aqui no início do programa, que os refrigerantes causam diabetes de uma pessoa tome uma latinha por dia. Além disso, nos refrigerantes há substâncias declaradamente cancerígenas, comprovadamente do ponto de vista científico. A Anvisa não tem que se preocupar em colocar pias e fornos de esterilização de agulhas, porque nós usamos agulhas descartadas. A gente pode ensinar para a Anvisa algumas coisas que eles queiram fazer realmente, né, que se eles quiserem fazer um trabalho sério, a gente pode dar uma orientação, né? Podemos ser consultores, quem sabe, né? Seria um prazer gigantesco, inclusive mostrar sobre plantas, né? Eu acho que um grande problema é esse, né? A preocupação de querer acabar com um processo que existe. Eu acho que aqui no Brasil as leis não podem vir de cima para baixo. As leis têm que ir de baixo para cima. Enquanto a gente diz que está numa democracia, eu acho que é importante a lei ser formada em cima do que existe, não em cima do que eu quero que exista. A lei precisa vir de baixo para cima. Então, a partir do momento que se vende um refrigerante que pode ser vendido sem dizer o que ele tem lá dentro, certo? A Coca-Cola que você falou aí, né? Não vamos falar mal de ninguém, mas aproveitando a notícia, você sabe o que tem dentro da Coca-Cola? Agora, tudo que é vendido aqui no Brasil não é obrigatório ter no rótulo do que tem lá dentro. É verdade. O que é contido. Exatamente. Tudo que é produzido, isso é lei, né? Tudo que é produzido Código de Defesa do Consumidor. é obrigatório ter lá o que tem lá dentro, quantidade X, Y, Z, quantas calorias, blá, 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 blá. Por que eles não têm? E a gente que é pequenininho, imagina um microempresário que produz alguma coisa, precisa disso. Entendeu? Algumas coisas que no nosso país não tem muita lógica. Não tem lógica nenhuma. Então você vai chegar a dizer que o cara tem uma plantinha lá, o cara que tem uma loja de produto natural, vende lá as plantinhas dele, a plantinha tem que ter lá a origem, tem um monte de regra, né? Quer dizer, o cara para vender um saquinho de planta que não iria custar R$2,
Só para ele fazer uma embalagem, seguindo todas essas normas, certo? Ele vai gastar 10. Então ele vai vender o produto a 15. E concorrer com os grandes laboratórios que têm um grande... Aí é que tá. É o problema, é um sério problema. Eu acho que enquanto a gente continuar aceitando tudo de cima para baixo, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Só para dar continuidade e encerrar aquele assunto sobre a possível proibição da acupuntura, apesar que nós temos já direito adquirido, eu pratico acupuntura há mais de 20 anos, você também, nesse mesmo período, nós temos direito adquirido, não é assim também, né? Vai proibindo também. Ou seja, né? Não sei se é tão casa da sogra assim, porque a casa da sogra mas talvez não tanto assim. O fato é que a gente, quando a gente fala em relação ao projeto do ato médico que visa essa proibição, eu quero deixar claro que não está ligado aos médicos, que tem muitas pessoas que estão muito próximas a nós. Eu como professor da ABA, você como no SEATA também, eu já dei aula para médicos, você provavelmente deve ter dado aulas para médicos de acupuntura. É bacana, a gente visa a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Nós não somos exclusivistas para nada, a gente até permite que os médicos façam acupuntura. Você não tem nada contra, não, né? De jeito nenhum. Não, nós também tenho vários alunos médicos. Alunos médicos, a gente é favorável. Meu filho está no 4º ano de medicina, esse fim de semana eu estava falando com ele estava ensinando os primeiros passos da pulsologia. Falei para ele, olha, você pode dar medicação, você pode fazer cirurgia, você pode fazer o que você bem entende, mas a pulsologia você vai precisar entender. Você vai precisar saber o que é isso para te ajudar no diagnóstico, no prognóstico, enfim, aprende. Aí ele começou a pegar, a gente foi almoçar, ele ficou pegando, eu falei, olha, você vai ter que pegar pulso do cachorro que estiver passando, entendeu? O vizinho apareceu lá para anos de treino. Vai trazer uma farinha para pôr açúcar, você tá aqui, pega o pulso, vai pegando o pulso. Aonde é que é, assim, etc e tal. Quer dizer, a gente acha que nós estamos junto dos médicos para que a gente possa trabalhar juntos e auxiliar a população. O governo instituído tem que traçar normas, criar justiça, jurisprudência para que auxilie a população. Nesse sentido, nós estamos absolutamente claros com isso. O que é importante, podemos avaliar o que existe na legislação internacional em países. Quais são os países que se proíbe a acupuntura para não médicos? São 2 ou 3 países, 2 deles muito atrasados. Quer dizer, tivemos aqui 2 semanas atrás, a Camila Gayatri, que é terapeuta na Austrália, fez um curso lá de cinesiologia e falou que a acupuntura, inclusive os planos de saúde reconhecem, dá remuneração e etc. Aqui no Brasil é muito complicado, as pessoas às vezes pedem recibo, porque mas o convênio não aceita, porque precisa ter uma indicação médica de quantas sessões. Aí a minha pergunta, mas para o médico indicar acupuntura e indicar sessões, ele precisa conhecer a acupuntura. Quais são os médicos que entendem as sessões de acupuntura para poder indicar o tratamento? Verdade. Difícil, né? É exatamente isso. Então, quer dizer, de uma jeito ou de outra, estão sempre nos amarrando, estão nos dificultando e agora estão querendo criar uma legislação que vai contrariamente aos interesses da população brasileira. Outro dia publicaram porque pode matar a acupuntura. Eu como jornalista falo, bom, então o senhor falou que pode matar alguém? Tem alguns médicos, eles falam, pode matar, então eu quero saber quem matou. Porque nós vamos caçar a licença de acupuntura dele. Sim. Nós vamos caçar. Os acidentes que ocorreram, pneumotórias, principalmente, que a perfuração da pleura, não foi feito por não médicos. Então é só a gente ver o noticiário, se entender, perceber e optar, estudar e etc. Ter responsabilidade do que ele está falando. Este livro aqui marca um ponto histórico importante na pesquisa científica, para quem gosta muito de ciência, em relação à acupuntura e à fitoterapia. Outro dia no Face, uma pessoa falou assim, mas isso vocês estão praticando acupuntura em pleno século 22, 21, não sei o quê, como se tivesse com misticismo. Eu falei, olha, se você quiser buscar realmente os princípios científicos da acupuntura, você tem que recorrer a 5.000 anos atrás, quando a ciência, do ponto de vista cartesiano, newtoniano, jamais nem cheirava a possibilidade de existir. Então, tudo bem, você quer fazer ciência, pega 30 pessoas, faz aqueles pontinhos, vê os resultados, tabula, perca tempo com isso. Eu sei o que funciona e como funciona. E a gente tem isso do ponto de vista
interior, a gente tem a certeza do que está fazendo. E quanto a isso, não precisamos de Anvisa, nem de governo do Estado, nem de coisa nenhuma, né, Sérgio? Exatamente. Infelizmente, né, existem visões deturpadas que são tentadas passar para uma população exatamente nesse sentido, né? Eu acho que o que a gente precisa explicar é exatamente o fundamento da coisa, né? A acupuntura, a fitoterapia, lógico, tudo tem o seu lado místico, mas nenhuma delas, né, do jeito que a gente pratica, tem esse fator. A gente trabalha com tradição. Então, nós estamos trabalhando hoje na acupuntura, numa medicina de 4.000 anos. Na fitoterapia, uma medicina de todas as gerações do mundo. A gente sabe que todas as gerações, todas as civilizações do mundo, a primeira farmácia, o primeiro tratamento foram as plantas. Né? Então a gente não pode desprezar isso e simplesmente ver só um lado. Né? Eu acho que a gente que acaba trabalhando com isso, a gente leva em consideração sempre os dois lados. É por isso que a gente não é contra ninguém. A gente simplesmente quer aceitar que existem duas maneiras, existem duas visões, sabe? Uma é diferente da outra, não precisa ser igual, não precisa ser exatamente igual. Quer dizer, bom, eu vou ter que fazer todo mundo a acupuntura do mesmo jeito. Bom, se todo mundo for fazer acupuntura científica, só vai se tratar a dor. E ponto final. E a acupuntura não é isso, né? De jeito nenhum. Tratar a dor é o que a gente realmente, os acupunturistas tradicionais, eu tenho essa pretensão de estar no meio deste grupo maravilhoso dos acupunturistas tradicionais. Tratar a dor é a periferia da periferia da periferia da acupuntura. A acupuntura analgésica que é praticada nos hospitais hoje, que eu também não sou contra, que o SUS pratica a acupuntura analgésica, essa acupuntura científica que o Sérgio está falando, é apenas a periferia da periferia do cerne da acupuntura, que é um processo de harmonização de você com você mesmo, de você com o seu espírito, de você com as energias celestiais, com as energias telúricas, para que você dinamize seus alimentos por intermédio do prana, para que você seja feliz e se realize enquanto ser humano. A acupuntura é muito mais do que afastar uma dor. É muito mais que agir com opioide. É muito mais, porque cientificamente os meridianos não são comprovados. Na Coreia se conseguiu fotografar esse rio energético, mas isso não significa que seja ciência. Não existe nenhuma estrutura física que comprove a existência energética dos meridianos. Nem sistema linfático, nem sistema nervoso, nem sistema circulatório, nem fibra muscular. Não há nada fisicamente que se comprove a existência do meridiano. Dissecação de cadáveres foram feitas à torta e à direita para tentar comprovar a existência desses meridianos e que não se comprovou, que eu acho felizmente. Eu particularmente eu defendo a possibilidade da acupuntura científica, dos médicos praticarem a acupuntura hospitalar com esse fim analgésico. Mas também vou defender o meu direito de defender o meu ponto de vista e praticar a acupuntura que eu sei fazer, que eu amo fazer e que vou continuar fazendo. Sérgio, eu quero agradecer muito a sua presença, foi um prazer, aprendemos muito com você aqui hoje, eu quero realmente agradecer. Dizem, sempre bastante petulante, né? Na escola antiga, quando Aristóteles via um grande discípulo, um grande mestre, ele realmente se curvava, né? Eu hoje realmente me curvo a sua presença aqui, realmente coloco você como um dos desbravadores aí da ciência, para aqui a comprovação da ciência de algo que é milenar, que é algo que é tradicional e que é algo que funciona realmente. Para suas palavras finais, as câmeras e o microfone é seu, Sérgio. Olha, eu só tenho que agradecer mesmo, tá? Primeiro, por você me ajudar a divulgar um trabalho, tá? É a minha missão de vida. Comecei nessa brincadeira há muito tempo. A minha missão básica é poder ajudar mesmo. A gente hoje tem consultório, a gente tem escola, a gente procura divulgar mesmo a tradição. A nossa ideia é não desperdiçar a cultura de um povo. Então, eu acho que o lema da minha escola é exatamente o meu lema de vida. A gente trabalha com simplicidade, com humildade, porém com muita força.
E essa força está baseada exatamente para mostrar ou para defender o que a gente acredita. Então a gente trabalha muitos anos nessa área, a gente já enfrentou muita coisa, a gente já vem há muito tempo ensinando acupuntura, e quem ensina acupuntura sempre aprende, né? E eu acho que o grande segredo é esse: a tradição associada à ciência, ou a tradição de um lado, a ciência do outro. O que a gente precisa levar em consideração sempre é o ser humano. Eu acho que enquanto o ser humano tiver uma energia boa, uma energia em que a gente pode trabalhar, pode ajudar a melhorar, eu acho que a gente tem que continuar no nosso caminho. Tá? Não só eu, como você também, que é um dos divulgadores dessa área, muito maior do que eu acabo ficando um pouco mais restrito, né, com essa história de pesquisa, de viagem, de escrever, mas eu acho que a gente que vem divulgando e mantendo a acupuntura esse tempo todo no Brasil, sabe, tem que ser questionado. Porque se a gente for pensar, ou voltar uns anos atrás, se não fosse pessoas como a acupuntura já tinha acabado nesse país há muito tempo. Há muito tempo. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, Sérgio, por favor, deixe sua página, seu e-mail, telefone, o que você desejar. É só entrar no site da Casa da Terra, é www.casadaterra.pro.br, casadaterra.pro.br.